Então, vocês não sabem, a gente está aqui no nosso consultório Ipanema, né? A gente fez uma bagunça aqui, o nosso consultório virou um estúdio, né? E a gente está aprendendo, a primeira a gente nunca esquece, não é verdade? E a gente vai tentar trazer esse bate-papo aqui para vocês, falando que sexo não é só penetração, é uma realidade que Dalila e eu vivenciamos diariamente aqui no consultório, né? A gente conversa sempre isso com as nossas pacientes que sofrem de dor, de ardência na penetração, aquelas que dizem que não têm libido, que não conseguiram ter orgasmo, enfim, a queixa que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia, né, Dali? Pois é, e a gente começou a perceber, sabe, gente, que era algo muito recorrente e casais, durante muito, muito tempo, sem ter nenhum tipo de intimidade, né? Nada, 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 nem beijo na boca pode, porque tudo começa pelo beijo, muitas vezes. Então, não havia nenhum tipo de intimidade, porque a penetração era dolorida, ou era ardida, ou dava medo, dava ansiedade. Quando a gente percebeu que seria muito importante a gente conseguir mostrar, né, que sexo não é somente penetração e que na verdade é muito mais do que isso. E aí, Michele, o que seria sexo? Definição disso. Pois é, menina, você sempre costumo falar para as minhas bonitas aqui que sexo, né? Todo mundo faz ou todo mundo quer fazer, né? Muito se fala, mas será que a gente entende sexo de verdade? Como é que é realmente a resposta sexual humana? Ou o que a gente escuta falar sobre sexo, né? Será que eu tenho que aprender a fazer sexo? Como é que é isso? Aqui no nosso consultório a gente ensina o pessoal a fazer sexo, a fazer xixi, a fazer cocô, né? As coisas mais básicas a gente reaprende, a gente reeduca a mulherada nessa questão, né? E sexo não é diferente. O que é sexo, Dalila? Sexo é um ato, né? É um ato. É um ato que não começa com o pênis na vagina. Isso com certeza, né, Dalila? Fato, fato. Mas assim, acho que o que a Michele falou que é muito importante, que a gente precisa pensar, é onde a gente aprende sobre sexo. Né? Eu não sei vocês, mas assim, lá em casa a gente nunca conversou tanto assim sobre sexo. O máximo que a gente fala é órgão genital feminino, órgão genital masculino, quais são as funções desses órgãos. Aí quando as perguntas começam a ficar da onde vem o bebê, como vem o bebê, a gente fica meio, ai meu Deus, como responder essa pergunta? Quem é pai e mãe aí sabe. E aí então a gente acaba não aprendendo muitas vezes em casa o que seria uma relação sexual. E aí a palavra relação sexual entra nesse nisso. contexto, né? Eu tive uma experiência pessoal até bem diferente, né? A minha mãe se preparou, comprou livros, tentou me ensinar esse negócio aí. Mas ainda assim é um sexo para ter bebês, né? Um sexo vinculado à procriação. E quando a gente vai para escolas, na nossa família, né? A gente fala sobre sexo muito nessa questão do que não pode, né? Do que cuidado para não ficar grávida antes da hora, menina. Cuidado para não pegar AIDS, cuidado para não pegar gonorreia, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ter planejamento familiar. Então, são muitos os cuidados, muito não pode, tomar cuidado e tal, né? E a gente, geralmente, né? Nós não somos ensinadas ao sexo prazeroso, né? A gente raramente aprende que o sexo é bom na nossa família ou na nossa escola. A gente aprende só esse tipo de coisa. E aí, quando a gente fala de prazer, a gente vai para um outro extremo, que a nossa sociedade, né, é muito sensualizada, é uma sociedade pornificada, onde que as pessoas vão para a pornografia, não todas, é claro, né, mas uma parte da população vai para a pornografia, né, Dália? E ainda que não vá para a pornografia, a coisa da sensualidade ela está muito inserida na nossa cultura. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que até naquele filme, quem é antigo assim que nem eu, né, tá com os parentinhos aí, sabe do Lagoa Azul, né? Até no Lagoa Azul a questão do sexo, a questão da penetração, é muito assim que a gente aprende. Na sessão da tarde, no Netflix, as pessoas
se beijam e logo são penetradas. E o pior de tudo isso é que as mulheres na televisão expressam um prazer inenarrável com aquela situação, né, amiga? A gente não aprende direito em casa, mas a gente aprende na televisão, no outdoor, com a conversa com os amigos, né? Que não mais jovem, né, gente? Jovem quer sempre contar vantagem. Então, na conversa com os amigos tem o desempenho, ele é muito importante, né? E acaba que no final das contas, a relação sexual, ela vira quase que um mito, assim, algo desejado que tem que ser feito da melhor forma possível e tem que dar um resultado maravilhoso. Muitas vezes ele não é pensado no casal, ele é pensado só no desempenho maravilhoso. E os filmes, durante muito tempo, e até hoje, né, gente, revelam isso, né? Hoje tem até um filme, eu esqueci o nome dele, que ele mostra de uma mulher que vivia numa sociedade, esqueci o nome dele, eu vou lembrar. Era uma sociedade bem tradicional, né? E não podia ter relação sexual antes do casamento, enfim, e o sexo era sempre um tabu muito grande. E quando ela casa e ela tenta ter relação sexual, ela tem muita dor na penetração, muita dor. É nada ortodoxa? É essa aí, é esse mesmo, nada ortodoxo, é uma série. E é muito legal porque ela relata a história de muitas mulheres que têm dor na relação e que muitas vezes cresceram vendo o sexo somente como uma penetração, e relata a história de muitos homens que também cresceram pensando que o sexo é o ato ali, pênis na vagina, ponto final. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é se realmente sexo é pênis na vagina. Sim. Ou se é possível fazer sexo sem ter o pênis na vagina. É a primeira reflexão que a gente quer trazer para vocês, né? Sim. A gente ficou feliz porque na enquete a maioria falou o quê? É verdade, que sexo não é apenas penetração. Isso é muito bom. A maioria, né? Disse isso. Bom, e se por um lado a gente acaba aprendendo, né, o sexo nas propagandas e ele vem muito como desempenho, também tem uma solidão com relação a isso, não tem? É verdade. A gente observa na nossa prática, né, que por mais que as pessoas tentem recorrer às amigas, que elas tentem recorrer até às lojas de sex shop, elas tentem recorrer a algumas coisas, ainda falta, né? A gente observa aqui no consultório que as pessoas, mulheres e, consequentemente, os casais, eles não têm a informação adequada dessa questão. Porque, como falar de sexo é um tabu, né? Ninguém fala, as pessoas se calam. Mas eu vou parecer boba se eu conversar com alguém. Eu vou conversar com quem? Já conversei com o meu ginecologista, ele falou assim, tal, que não sei o que, eu sinto um pouco de dor para as mulheres que sentem dor. Fala-se que é normal, enfim, a mulher, de uma forma geral, ela ainda é mais prejudicada, porque a nossa sociedade pensa muito mais no prazer, né? Uma questão histórica que não cabe aqui a gente conversar, mas pode pensar e conversar isso uma outra vez, né? Ainda é muito prejudicada a mulher, né? Então, assim, as pessoas veem o sexo como um tabu. E quando perguntam em lugares que muitas vezes elas não são adequadamente informadas, né? E por ser um tabu, gera muita desinformação e gera muito problema. Então, aqui no nosso consultório, a gente atende mulheres de todas as raças, de todas as religiões, de todas as idades, de classes sociais diferentes, e o problema é sempre o mesmo, né, Dalila? Sempre. É a desinformação. Por quê? Porque na escola a gente não aprende como é a resposta sexual humana. Porque quando a gente vai numa consulta médica, a ginecologia não ensina a gente como funciona a função sexual, né? Ela vê se o preventivo, vê se está tudo bem, né? Se a vagina está legal, e ponto. A função sexual, ela não é exatamente bem investigada, né? E orientada. Uhum. A nossa família, quando conversam com a gente, é o não pode, ou a questão do gênero também entra nesse lugar, né? Tá na moda, não tá na moda, vai, não vai, são as discussões do momento.
Enfim, e a resposta sexual humana ela fica perdida. Então, é muito importante a gente aqui na Conhecer, a gente mostra para as nossas pacientes como é que funciona a resposta sexual humana de verdade, né? Como foi feito os estudos desde de 1960, que começou, para você ver, né? Pouco tempo, né? E a gente conversa com as pacientes, com os casais, né, Dália? Os casais vêm aqui e a gente conversa sobre a resposta sexual. Total, porque para a gente poder realizar, né, um sexo prazeroso, qual é o objetivo do sexo? Por que a gente quer ter uma relação sexual, né? Você já parou para pensar por que você quer ter uma relação sexual? Alguns motivos vêm à cabeça. Primeiro que é algo fisiológico, né? É algo que a gente já nasceu com isso. Então essa vontade, esse desejo de ter prazer, ele vem junto com a gente, como ser humano. E a parte sexual é uma das formas de se obter prazer. Então, todo mundo quer entrar numa relação sexual para ter prazer. Quando eu digo prazer, não necessariamente a gente está dizendo orgasmo, porque a gente pode ter vários tipos de prazeres na relação sexual e também ter o orgasmo, que é uma outra forma de prazer. Então, entendendo um pouco melhor como funciona a resposta sexual, entendendo melhor que o homem funciona diferente da mulher, que os estímulos dados são diferentes e a resposta é diferente, fica mais fácil entender que sexo não é somente uma penetração. Na verdade, eu diria, né, a gente costuma dizer que a penetração ela é a consequência de um momento mega gostoso que a gente está vivendo e que a gente quer terminar com ela. Mas a gente também pode não terminar com ela. Sim, ela pode estar no meio do processo. Ela pode estar no meio do processo? Volta para o início, depois vai para a penetração de novo. Agora, no início não é uma boa ideia. Não, no início que eu digo, quando a mulher já está instalada, a gente vai chegar lá. Vai lá, vamos começar a falar sobre essa resposta então. Bom, então, a resposta sexual humana, gente, é a parte principal que a gente ensina aqui para a mulherada e para os casais, né? É onde a gente entende que a preliminar faz parte do sexo. Que preliminar, para nós que somos mulheres, é um absurdo esse nome. Que nos lembra pré-jogo de futebol, alguma coisa do tipo. Preparação, Isso para nós é um nome muito ruim. A gente quer mudar esse nome, né, Dalila? Quem sabe a gente não muda. Mas a gente entende que a resposta sexual ela tem algumas fases, né? Ela é diferente do nome da mulher, como a Dalila já falou, e ela tem a fase do desejo, a fase da excitação, a fase orgásmica e a fase da resolução, que é aquela fase pós-orgásmica. Então, nós temos 4 fases e homens funcionam diferentes das mulheres. Vocês já ouviram, a gente costuma dizer que o homem é o botão on e off. Liguei, desliguei. Isso. O que isso significa? Olhei, já tô no desejo. Às vezes nem olha, né? Só pensa. Às vezes só pensa. Só pensa, já ligou. Já a mulher, ela é um comando de avião. Vocês já viram ali a cabine de avião com 1 milhão de botõezinhos que tem que ir ligando, desligando, controlando? Essas somos nós. Então, a gente vai começando a ter desejo aos pouquinhos, ao longo do dia. É muito difícil a gente ligar o botão. A gente vai ligando vários botõezinhos. Então, essa é a primeira grande diferença. Verdade. Não sei se vocês já ouviram, eu falo muito aqui no consultório e a maioria das mulheres não ouviram essa expressão que fala que homem parece fogão a gás, que liga rápido, e mulher fogão a lenha, que tem que dar aquela banada para ela começar a pegar no tranco, né? E a gente vai tentar mostrar para vocês que isso não é bobagem nem é ditado popular, isso é científico, né? E então, assim, o desejo da mulher, gente, ele já é diferente do desejo do homem, já para começar. Então, assim, a mulher, ela funciona diferente do homem. O homem tem o desejo espontâneo, ele pensa em transar, ele quer transar, se tá mal, ele quer transar, se ele tá bem, ele quer transar. Geralmente, os homens que têm um desejo hipoativo, eu tô falando geralmente, tá, gente? Eles estão passando por algum processo de depressão ou de ansiedade, ou eu diria que eu me arriscaria que tem algumas questões até de vício de pornografia envolvido, mas não dá para generalizar, né?
A mulher já é diferente, gente. Às vezes as mulheres chegam aqui falando, ai, Michele, mas eu não sinto desejo. Mas a mulher tem o desejo chamado responsivo. Por exemplo, é mais difícil, acontece, tá? A mulher sai de casa, ai meu Deus, tô doida para chegar em casa para ter relação com meu marido, né? Agora, é muito comum a mulher não tá querendo. E o que acontece? O homem começa, né, a estimular e tal, falar que você tá linda. E aí a mulher, tudo bem, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no fim é bom. Então, assim, mulheres não se cobrem para ser iguais aos homens. Vocês são diferentes mesmo. É da biologia. É diferente, né, Dalila? Eu botei essa frase aqui, ó, que a Tereza Cadê? falou pra gente, bem assim, basta uma decepção no dia, uma discussão que já perdemos a vontade, eu diria. É isso que a Michele tá falando. O desejo responsivo é a resposta. É muito difícil. A gente teve uma decepção, a gente ficou triste, teve um estresse. A mulher não tem vontade de ter relação sexual. Já o homem, né, tem para poder se desestressar. A mulher não. A gente perde o desejo, a gente perde a vontade. E para que esse desejo, para que essa vontade volte, a gente precisa responder a um estímulo. É isso que você está falando para elas. Exatamente. E assim, pensar em sexo só como penetração é um engano muito grande, porque a relação sexual, e ainda mais na mulher, né, Dali? Ela depende de como está a genitália, sim, claro, mas depende também dos aprendizados que aquela mulher teve sobre sexualidade, sobre sexo, e sobre as emoções, sobre a mente, sobre o que tem naquela psique. Então a gente leva tudo isso para a cama. Homens e mulheres são seres completos, né? Inteiros. Então não dá para diminuir a relação sexual para pênis e vagina por causa disso também. Então por isso que a colega falou aí, né, a Tereza? É bem assim. Teve uma briga, na hora da transa já não quer transar mais, né? E aí, o que acontece? Depois do desejo, entra a fase de excitação, gente. A fase da excitação é a tal da fase da preliminar, que todo mundo diz. Essa excitação, Dalila, ela é a fase que é importante demais para a resposta sexual feminina. É nessa fase excitatória que o corpo da mulher e do homem, né, ele vai mudando. Por exemplo, na mulher. Quando a mulher fica excitada, por isso que tem que ter beijo, tem que ter carinho, tem que ter elogio, né? Nessa fase, a vagina da mulher, ela dilata, ela fica mais comprida, o colo do útero sobe, ela se prepara, ela lubrifica. Então, quando não tem um tempo para isso acontecer, como é que a gente pode pensar em penetração antes, né? E essa lubrificação, a gente tem até alguns gráficos que mostram isso, tem alguns artigos científicos que mostram isso, que essa lubrificação demora aí, em média, uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos para começar a acontecer. Quanto? 10 a 15. 10 a 15 minutos. Ou seja, é importante gastar tempo junto. Se relacionando. Exatamente. Exatamente. Ó. Tô querendo cebolinha. Então, essa coisa de preliminar, ela é sexo, sim. Não é nada pré. E nem é um favor que o homem faz para a mulher. Faz parte. Precisa. Senão a mulher não vai querer, ou porque não vai ser bom, porque ela não vai lubrificar, porque a vagina dela não vai se adaptar para acolher aquele pênis. Então a gente já passou aí pela fase do desejo, onde a gente já entendeu que a mulher precisa de algum estímulo para responder a esse estímulo. A gente chega na fase da excitação, que, como a Michele falou, é ali na fase das pré-liminares. E, gente, pré-liminar é tudo que vocês quiserem. Descobrir áreas no corpo que dê prazer ao seu parceiro e que te dê prazer. Então, para isso, é muito importante a gente se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe. Então, existem áreas no pescoço, na orelha, no mamilo, na coxa, não necessariamente no órgão genital. A gente não precisa ficar restrito a esse local, principalmente nesse momento aí da excitação. Uma vez a excitação chegou, qual é a ideia, né, da resposta?
essa excitação vai subindo, ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que se atinja a excitação máxima, que é chamado do orgasmo. Quando o orgasmo acontece, muitas substâncias elas são geradas, né, no nosso corpo. Então é o hormônio da felicidade, é o hormônio do relaxamento, tudo isso vem junto com essa sensação de prazer, né? Uma vez esse momento chegou, o que acontece? A gente começa a diminuir a excitação para chegar na fase da resolução. Exatamente. Isso nas mulheres. E olha que legal, nas mulheres. Homens, a gente já vai falar para vocês. Sabe, Dali, que eu estava pensando enquanto Mostra. você falava? Eu vou mostrar aqui, ó, na nossa pelúcia o seguinte. Nessa questão da excitação, né? A mulher, ela funciona como o homem também. Aqui está o clitóris, tá vendo essa bolinha aqui? É o clitóris, mas ele não é só isso, olha. Olha como ele é grande. Ele fica ereto assim como o pênis. E aí o que acontece na fase de excitação da mulher? Ele fica bem cheinho, né? Como o pênis, fica ereto. E aí, olha, o prazer da mulher fica na parte mais externa dessa vulva. Aqui pelo clitóris, né? Aqui pela parte mais externa da vulva. Então, quando o homem penetra a vagina, ele está encostando, olha, no clitóris. No clitóris também. Ou seja, a vagina em si, a gente sente, claro, mas o nosso prazer, o prazer feminino, né, Dalila, tem a ver com o clitóris e com a relação. Então, assim, não existe uma forma da gente separar isso. Então, o sexo, ele é relacional. É conexão, é energia, né? Enfim, tá ali com a pessoa. E isso é importante porque nós mulheres, na nossa fase da excitação, como a Michelle falou, a gente traz tudo pra cama. Então a gente tá ali, feliz da vida, curtindo o momento. Meu Deus, será que eu paguei a conta? Ih, gente, não fiz a compra do mercado. A mochila da criança, acho que eu esqueci o casaco. A gente desconecta. A gente tem uma facilidade de desconectar muito grande. Então, nós mulheres precisamos de foco. A gente fala muito isso para as nossas pacientes. Gente, teve o desejo, tá no momento da excitação? Foca. Foca no momento, foca no seu parceiro, foca nas sensações que você está tendo para que vocês possam ter o prazer. Seja ele com orgasmo ou sem orgasmo, mas para que haja prazer na relação. Por isso, o beijo é importante, por isso, o falar é importante, para que haja essa conexão na hora do sexo, né? Sim. E aí, assim, passando por essa fase toda, tendo a resolução, o que acontece com a gente? Fica feliz. Fica feliz. E o mais legal ainda, ou não, a gente deixa para daqui a pouco. E o mais legal ainda é que a gente, nós mulheres, o nosso corpo, ele reage muito rápido. Então, se a gente for estimulada novamente, a gente começa a fase de novo. E aí a gente vai para o desejo, para a excitação, podendo chegar ao orgasmo, à resolução. Exatamente. Então, a gente tem um ciclo que ele não precisa se encerrar depois que a gente teve um orgasmo. Enquanto que os meninos funciona mais ou menos da mesma forma. Mas o período deles de desejo, a gente já entendeu que é rápido. A excitação deles vai mais rápida, tanto que muitos deles precisam controlar essa excitação. Quando essa excitação não é controlada, quando tem uma ansiedade muito grande, pode ter o que é chamado de ejaculação precoce. Então, tem uma excitação rápida, chega a fase do orgasmo e aí a curva do homem faz assim, cai no chão. A resolução. Eles ficam molinhos, eles precisam de um tempo de descanso. Maior para se recuperar. Maior para se recuperar, exatamente. As mulheres, elas são diferentes dos homens até no tempo de recuperação. O que acontece? Muito bom. O que é? E depois que desconecta, tem todo um trabalho para voltar. Exatamente. É isso mesmo. Começa tudo de novo. A mulher e o homem, ele é bem diferente, né? Eu costumo dizer que até na cama é interessante a mulher cuidar do prazer do homem e o homem cuidar do prazer da mulher. Porque as respostas, elas não são na mesma hora. Os tempos são diferentes do homem e da mulher, né? Então, é muito interessante esse processo. Só para
Por curiosidade, assim, vocês sabiam que as mulheres têm uma capacidade orgásmica bem maior do que a dos homens? E por que será que a maioria das mulheres não tem tanto prazer como os homens? Porque para o homem vai para a cama, vai ter orgasmo, vai gozar e etc. Para as mulheres, infelizmente, isso não é uma realidade, né? 40% das mulheres nunca experimentaram o orgasmo, que é o ápice da relação, né? Que pode, como a Dalila falou, a relação ela pode ser boa, mas não ter orgasmo. E isso se dá por aquilo que a gente falou anteriormente, que a resposta sexual humana não é só vagina, depende do que ela sabe sobre si mesma, do que ela sabe sobre sexo, sobre sexualidade, o que ela aprendeu, os não podes, os podes, as limitações, enfim. Se essa mulher foi abusada sexualmente, se essa mulher viu os pais, ou não a mulher também, o homem também, né? Se essas pessoas viram os pais transando ainda muito pequenininhos, isso dá uma impressão para a criança de agressão e isso pode gerar algum tipo de disfunção. Então, a mulher tem muita capacidade para ter orgasmo, mas apenas 40% das mulheres é que tem orgasmo, né, Dalila? 40%, gente, são 4 pessoas em 10. Em 10. Então, assim, é bastante coisa, sabe? Então, a gente tem que parar para pensar o porquê disso, né? E como a Michelle estava falando, sexo é corpo, é mente e é aprendizado. Tudo que a gente aprendeu, né? Além disso, 20% das mulheres, e a gente acredita que esse número esteja subestimado, 20%, ou seja, 10%, 2 mulheres em cada 10 tem dor na relação sexual. A gente vai falar sobre a dor daqui a pouquinho. E 30% tem o desejo diminuído. E aí eu queria entrar com a pergunta da Roberta. Olha o que a Roberta perguntou pra gente. E quando os filhos chegam, para quem tem criança pequena em casa, como isso altera a vontade da mulher no sexo? Roberta, isso é uma verdade. E isso tem explicação, né, fisiológica. Quando a criança chega, quando vem o nascimento, assim logo após a gestação, a gente está produzindo, né, hormônio ali, a prolactina, para amamentação. E a prolactina, ela é um hormônio que diminui muito a ação de todos os outros hormônios sexuais. Então, a nossa vontade fisiológica, ela já está diminuída pelo hormônio. Ah, Dalila, mas é porque os meus filhos já estão maiorzinhos. Aí entra em tudo que a Michelle estava falando, né? Como é que está o nosso cansaço? Como é que está o nosso sono? Como é que está a nossa dupla ou tripla jornada? Então, quando a gente está muito cansado, muito sobrecarregada, a mulher, como diz a Carmita Abdul, uma grande médica e sexóloga, ela diz que os homens fazem sexo para ficar bem. E as mulheres fazem sexo quando estão bem. E eu acho que isso é uma baita verdade. Então, com criança pequena, a mulher normalmente não está bem, porque ela está muito cansada, ou ela está muito estressada, ou ela está muito sobrecarregada. Então, a última coisa que a mulher pensa é em ter relação sexual. Então, é importante a gente ver esses dados, porque a gente precisa conversar mais sobre isso, sim, né? Sim. E esses dados, eles são subestimados por conta dos aprendizados. Porque eu não sei quanto a vocês, mas é comum as mulheres acharem que a primeira transa dói mesmo, que há um pouquinho de ardência é ok, né? Então, são algumas crenças limitantes que as mulheres trazem que acabam se diminuindo esse 20% aí, né? Então, eu acredito que é mais de 20% das mulheres que sentem algum tipo de dor. E quando as mulheres reclamam muito de desejo diminuído, meninas, eu queria que vocês ficassem espertas com isso, entendendo que o sexo, ele é relacional, ele é algo integrado, não é apenas penetração. E o que acontece? Eu me perdi. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Sobre isso. Eu fui tangencializando e esqueci. Ah, lembrei. A questão da dor influencia muito no desejo. É complicado isso. Por isso que a gente sempre fala do autoconhecimento. Para ter prazer, para ser bom, para chegar no orgasmo, a mulher tem que se conhecer. Não dá para botar isso na conta dos rapazes.
Eu estava passando pela livraria outro dia, até falei com a Dalila que eu queria comprar aquele livro, que diz assim, um livro masculino, para homens, né? Como fazer a mulher ir à loucura. Eu falei assim, meu Deus do céu. Na realidade, não precisa ser assim, né? A mulher é que tem que saber se conhecer. Não é verdade, Dália? E assim, agora eu vou quebrar o galho dos rapazes. Os rapazes nasceram com pênis. E eles foram ensinados o mundo penetrativo. Eles foram ensinados desse jeito. Eles são vítimas do sistema tanto quanto a mulher, né? Então a mulher precisa se colocar mais disponível para poder se conhecer, para conhecer a resposta, procurar ajuda. Não sabe, gente? Olha, tem fisioterapeuta pélvica, tem sexóloga, tem um monte de gente para a gente poder pedir ajuda e para poder conversar. Nós estamos aqui disponíveis para vocês, se vocês quiserem mandar perguntas para poder responder. Vou fazer o seguinte, queria mostrar para vocês como são os músculos dessa região, para a gente poder entender que é muito importante a gente saber como é que funciona isso aqui, entender que o que gera prazer na mulher é o clitóris, né? E não a penetração em si. Então, ó, para vocês verem, isso aqui é uma pelve, né, de uma mulher. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem uma bolinha bem pequenininha aqui, amarelinha, que é o clitóris, que na verdade é essa representação desse aqui, né? Essa que a gente só vê e a Michelle já mostrou como ele é grandão. Então, ali em cima tem o clitóris. Depois a gente tem a uretra, por onde sai o xixi, a vagina, que é o canal vaginal. Ele é um canal elástico que vai se moldando. E o ânus. Então, esse é o nosso assoalho pélvico. Tudo isso em vermelho são os músculos do assoalho pélvico. Olha quanto músculo tem aqui. Do lado de fora e, ó, do lado de dentro. São muitos músculos. Quando chegam mulheres até nós e falam, eu tenho dor na relação sexual, na verdade, elas falam, já tem muito tempo que eu não tenho um relacionamento com meu marido, com meu namorado, porque eu tô sentindo dor na relação sexual. Demorei muito tempo para encontrar um médico, todos os exames estão normais, então me aconselharam, eu vim aqui. Ou, eu não consigo nem deixar meu companheiro chegar perto de mim, porque eu já sinto uma ardência, já tenho medo, já tenho uma ansiedade. O que acontece com todos esses músculos aqui? Se a gente sabe que a gente vai fazer alguma coisa que vai doer, o que o corpo faz? Ele se contrai todinho. Ele se protege. Ele está se protegendo. E a forma dele se proteger é se contrair. E aí imagina, toda vez que você pensa em ter uma relação sexual ou que há uma aproximação física, o seu corpo entende, vai doer, eu preciso me proteger. Os músculos vão e contraem. E aí a penetração fica o quê? Doída. Muito doída. E aí se a gente tem uma penetração doída e se toda relação sexual tem que ter penetração, o que acontece com o nosso desejo? Vai embora. A gente não tem desejo mesmo, porque vai doer. E não é interessante você ter uma relação sexual que seja bom só para um e que não seja bom para o outro. Sim. Então, o relacionamento, ele tá nisso tudo. Sim. E como é que a gente quebra isso? Como é que a gente melhora isso? Primeiro, tendo uma baita conversa com o nosso companheiro, explicando que, na verdade, o que está acontecendo não é comigo, é com a gente. Porque vai ser um trabalho junto, gente. Não tem como você falar sobre sexo e o problema ser da mulher, o problema ser do homem. É algo do casal. Uma querida falou aí que a questão do fingir o orgasmo, né? Ela levantou essa bola. Então, é muito interessante a gente estar falando aqui que você está explicando desse jeito, porque o que as mulheres entendem que qualquer desconforto é normal e vão tocando para frente. Vão tocando para frente. E aí, elas até fingem o orgasmo e o cara não sabe mesmo. Se você não falar, ele vai achar que tá tudo bem, né? Sim. E aí, o que acontece naturalmente? Eu ouço as meninas falarem aqui, poxa, mas o meu parceiro diz que eu não quero, que eu quero pouco, e aí ele acaba se sentindo pouco desejado. Essa coisa precisa ser conversada.
Porque se você fala na primeira, pô, cara, não tá bom, porque eu não sei porque que não tá bom, vou procurar ajuda, fica tudo muito mais fácil, né, Dalila? Com certeza. Porque ficar fingindo realmente não é legal. Não é legal para a mulher, não é legal para o relacionamento, né? E os rapazes, eles gostam de se sentir desejados. Sim. Então, por isso que a Dalila está falando. É um problema para ser resolvido com o casal e não só culpa da mulher. Porque a mulher tem isso também, né? De trazer a culpa pro processo. Sim, a gente traz muito a culpa, gente. Eu me sinto culpada porque dói. Eu me sinto culpada porque eu não quero ter relação. Eu me sinto culpada porque é meu papel como mulher agradar o meu marido e eu não estou fazendo. Eu me sinto culpada porque eu devo ter algum problema e estou gerando um problema para a minha relação. Então a gente tem que. Só eu que não gosto de sexo nessa vida. Só eu que não gosto. A gente escuta bastante. Mas isso entra, sabe aonde, gente? No desempenho. Porque a gente sempre tem uma amiga, sempre tem um amigo que tem relação sexual 3 vezes na semana, 2 vezes ao dia e que tá feliz da vida. E a gente mais ou menos uma vez a cada 15 dias, assim. Então a gente fica naquela, ai meu Deus, é só eu que não gosto desse negócio, eu devo ter algum problema, eu não devo ser normal. E não, gente, são fases da nossa vida que isso pode acontecer. Alguém falou, a Roberta falou dos filhos, depois do nascimento de um bebê, a penetração em si pode ser muito dolorida, muito. E aí faz como? Não tem relação até, né? A gente tem que ter esse momento de intimidade. Sim. É muito importante, gente, para os casais de uma forma geral e principalmente para as mulheres que sentem dor na relação. Porque experimentar o relacionamento sexual sem ter o foco na penetração e sem ter o foco no desempenho, parecer aquela moça do filme, não estou falando do filme pornô não, do filme do James Bond, do Missão Impossível, qualquer um desses, né? Não precisa ser daquele jeito. Experimentar as outras coisas, olhar no olho, né? Tá ali junto, quebrar os roteiros, fazer algo diferente. A construção da sexualidade, né, ela é um processo. É que nem o caminhar, é o que nem aprender uma tarefa, é um processo. E quanto mais disponível para aprender você tá, melhor fica. Exatamente. Né? Então, assim, acho que uma das grandes mensagens que a gente gostaria de deixar para vocês hoje é que o sexo, ele é relacional, é uma relação. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? O autoconhecimento, você se conhecer, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, onde é gostoso encostar, onde você gosta de receber carinho. Tem gente que ama cafuné, eu sou uma que adoro cafuné. Então, assim, é importante a gente saber, né? A gente não precisa esperar ser feito para descobrir. A gente pode tentar descobrir. Então, o se conhecer é muito importante. O explorar, né? É uma exploração, a gente brinca. Explore o corpo do seu companheiro. No bom sentido, é claro. No bom sentido. Qual seria o mau sentido? Sei lá, as relações abusivas, enfim. Não, né, gente? Só para deixar claro. Estou deixando claro, né? Então, assim, explorar mesmo, no sentido de conhecer, sabe? De descobrir, fazer coisas diferentes, que seja de comum acordo com o casal. E, gente, a penetração, ela faz parte do sexo. Ela é gostosa para quem gosta, ela é interessante para quem acha interessante, mas tanto mulheres quanto homens, mas principalmente as mulheres, a gente não precisa da penetração. O clitóris é a chave do negócio, né? Sim. Então, estimular o desejo, estimular a excitação, o carinho, as áreas erógenas é muito mais interessante para que haja um desejo para a penetração. Sim. Né? E eu acho que vale a pena a gente contar o que a gente vê bastante no consultório. Muitas mulheres chegam aqui sem ter relação com o seu companheiro durante muito tempo, por causa da dor, né? Na penetração. Então, já tá tudo lá contraído. Só que tanto tempo sentindo dor começa a gerar um medo e uma ansiedade. Você acha que se a pessoa tem medo e ansiedade de ter uma penetração, ela vai querer se engajar numa relação? Não vai. Não vai.
Porque o cérebro dela já entendeu que a relação gera dor. Sim. Então a gente conversa, todo esse papo que a gente está tendo aqui, a gente conversa com as nossas pacientes, a gente desenha, mostra, faz o que tem que fazer, às vezes mostra tudo, às vezes chama o companheiro para explicar, às vezes a gente até fala, vamos explorar a relação sexual sem a penetração. São degrauzinhos, sabe, gente? Como a Michelle falou, é um processo. Vamos começar ali diminuindo esse medo, diminuindo essa ansiedade, se conhecendo e tendo uma relação sexual sem penetração. Sem penetração. Enquanto isso, a gente vai trabalhando na fisioterapia e em outras áreas, que muitas vezes é importante também, para que a parte física, para que o músculo, para que a articulação, para que o nervo, enfim, sejam restaurados. E aí, aos pouquinhos, a gente vai avançando. Então, é muito legal quando a gente tem um relato de pacientes, ou hoje foi o caso, né? Eu estava contando para a Michelle, de pacientes que olham para a gente e falam, caramba, eu consegui ter muita vontade. A gente estava numa relação íntima, uma relação sexual, o meu desejo foi tão grande, a minha vontade foi tão grande, que a gente teve penetração, não doeu e foi maravilhoso. Então, é um processo, gente. É um processo. E agora eu queria falar para vocês a outra mulher, que é aquela que não tem dor, aquela que não tem nenhuma questão, mas quer melhorar a sua função sexual. A gente falou muito essa questão do desempenho, né? Que a nossa sociedade trabalha muito com desempenho. Tem que bater meta no trabalho, tem que bater meta, tem que vender, tem que não sei o quê. E na relação sexual é a mesma coisa. Muito por conta, historicamente, né? Da questão da pornografia dentro da nossa sociedade, né? A gente tem essa questão do desempenho. Então, assim, se você quer melhorar a sua vida sexual, a primeira coisa é se conhecer. E não é só conhecer o seu clitóris, é se conhecer por inteira. A pessoa, quem é você, né? Emocionalmente, o porquê que você está se submetendo a algumas coisas, ou porquê você está deixando de se submeter a determinadas coisas, né? Se conhecer, saber dos seus aprendizados, fazer uma reflexão, né? Interna. E em relação à genitália, por exemplo, esse caso que a Dalila falou de mulheres que sentem dor, a gente não precisa fazer pompoarismo ou ginástica íntima, muito pelo contrário. Mulheres em caso de dor e ardência não faz ginástica íntima, não faz pompoarismo, não faz. Pompoarismo não é a solução para todos os problemas, sabe? Muito pelo contrário. Agora, claro, se você tem o conhecimento da sua musculatura, você consegue, olha, quando você contrai, ó, você aperta o seu clitóris. Aqui, ó, vamos fazer para vocês verem. Ó. Quando você contrai a musculatura, você aperta o seu clitóris. E, consequentemente, isso gera prazer. Então, o autoconhecimento local também é legal, também é interessante. Mas só ele não adianta. Então, é um conjunto. Se conhecer na genitália, mas saber cada coisa no seu lugar, conhecer a resposta sexual humana e saber quem você é de verdade, aí você vai ter o das galáxias. Mas, gente, a gente espera que vocês tenham entendido, né, que é muito importante a gente se conhecer e que a penetração faz parte do sexo, mas não é o sexo, né? Tudo certo por aí? Eu senti muita dor e não sabia o porquê. Daí descobri que fui diagnosticada com endometriose. Estamos no mês da conscientização da endometriose. A gente vai falar bastante de endometriose nesse mês aqui, viu? Sim, a endometriose ela é uma das causas de dor na relação sexual, né? Então, tá ligado também, né? Mas a gente vai conversar sobre a endometriose melhor para poder falar e explorar um pouquinho mais. Gente, então, ó, obrigada pela participação de vocês, por estar aqui com a gente nessa quinta-feira. Quinta-feira que vem, 1h30, a gente vai estar aqui de novo com um novo assunto, um novo tema. E a nossa ideia, gente, é passar informação para vocês, para que a gente possa se conhecer, se culpar menos e se cobrar menos também, sim, né? Tem uma querida ali perguntando se a falta de sexo faz mal para a mulher. Também não é assim. Você precisa saber o porquê que não tem sexo. Você tem parceiro? Tem parceiro fixo? Né? É aquela coisa do desempenho. Você também não tem que bater meta de sexo por mês. Então, assim, o sexo é bom? É bom, mas ele é uma consequência. Então,
acho que essa linha de raciocínio pode ser complicada. Assim, eu diria que mas isso é uma opinião pessoal. O que é falta? Eu acho que isso pode ser ruim, por quê? Porque você está se privando de um prazer. Mas aí a gente sabe lá da vida da moça? Não sei. Não sei da vida, assim. Mas de uma forma geral. Eu não quero ficar sem, não. Então, nem eu. Então, assim, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui sobre nos músculos da pelve, e acaba que nós no dia a dia somos afetadas pela rotina, que às vezes é estressante. Eu acredito que isso influencia a tensão muscular da pelve. Sim, a rotina do dia a dia acaba interferindo, sim. Por quê, gente? Nós somos um corpo de forma integrada. Integral, né? Não tem como a gente separar a pelve do ombro, da barriga, da perna. Então, durante o nosso dia a dia, existem diversos movimentos, existem tensões psicológicas que sim, vai influenciar nos músculos da nossa pelve. Tem muita gente que tem o hábito de ficar com o abdômen contraído o tempo todo. Não é um hábito legal, porque se a gente contrai esse abdômen o tempo todo, a gente sobrecarrega o assoalho pélvico o tempo todo. Então, sim, mas não necessariamente ele é ruim. Ficar apertada para fazer xixi. Ficar apertada para fazer xixi. Então, sim, tudo interfere, mas não somente nos músculos da nossa pelve, né? Acaba interferindo no nosso corpo de uma forma geral. Por isso que quando a gente conversa sobre dor na relação sexual, a gente não pode olhar somente para a sua pelve. Porque você não é somente uma pelve. Nós somos mulheres por inteiro. Então, acho que isso é muito importante a gente frisar.